Flamengo enfrenta o Botafogo nesse domingo às 6h30, não brigando pela liderança, porque o Fortaleza ganhou nesse sábado, mas ali na briga pelo topo da tabela, né? O Flamengo tem um jogo a menos que o Botafogo, que na minha opinião, junto com o Palmeiras, são os rivais postulantes ao título, e caso ele vença, ele fica a um ponto à frente do Botafogo com um jogo a menos. E o Palmeiras enfrenta São Paulo. Aí o Flamengo pode até aumentar essa diferença, que hoje de 3 pontos para o Palmeiras pode ficar a 6, né, caso o Palmeiras perca e o Flamengo vença. O ponto é que o Flamengo chega a esse jogo contra o Botafogo numa condição onde ele não é o favorito. E isso é estranho numa relação Flamengo-Botafogo, porque o Flamengo sempre é o clube de maior investimento, continua sendo, mas por situações pontuais, nesse momento, com toda essa relação de desfalques do Flamengo, ele chega numa condição mais fragilizada em termos de elenco. O Flamengo perdeu recentemente jogadores importantes e estratégicos, como Vinha, Cebolinha, o Pedro, o próprio Gabigol, que poderia ser um reserva para o Pedro, o Gerson, que saiu ali sentindo dores, né? Então o Flamengo está com um elenco, vamos dizer assim, perto de estourar. E o Botafogo, embora também tenha sofrido com lesões, está com um elenco, vamos dizer, mais bem condicionado nesse momento que o Flamengo. Então, não é questão do Botafogo ter um melhor elenco que o Flamengo, embora tenha investido bastante. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil, da América Latina, mas numa situação de momento muito fragilizada, com jogadores perto de estourar. E isso contextualiza todo esse jogo de domingo. Até por ser no estádio Newton Santos, onde é grama sintética, tem também uma exigência maior dos próprios jogadores pela grama ser sintética, e o Botafogo já está acostumado a jogar lá. Vamos dizer que tem esse contexto que dá um condicionamento mais favorável ao Botafogo. Agora, é importante frisar que existem algumas situações entre Flamengo e Botafogo que favorecem ao rubro-negro. Que, primeiro, na relação Flamengo e Botafogo, existe claramente um sentimento de inferioridade do Botafogo em relação ao Flamengo. Não à toa, eles transformam esse clássico Flamengo e Botafogo, eles que eu digo, os torcedores do Botafogo, numa verdadeira final de Copa do Mundo, como se fosse um título à parte, algo mais importante que qualquer outra coisa no calendário deles, né? Basta ver como a torcida do Botafogo reage a esse jogo. Não que não haja rivalidade do rubro-negro para o Botafogo. Sim, existe essa rivalidade. Mas do Botafogo para o rubro-negro é muito, mas muito além. Então, esse jogo ele é muito especial, principalmente para os botafoguenses, o que denota esse contexto que eu estou colocando, essa situação, esse complexo de inferioridade dos botafoguenses em relação ao Flamengo. E tem uma outra situação também que favorece ao Flamengo. O Flamengo, sempre que é colocado em xeque, sempre que é colocado na condição de não favorito, é justamente onde e quando o Flamengo mais rende, né? Porque o time está mais ligado, o time está mais focado. Isso é cultural do Flamengo. Já fiz aqui alguns outros vídeos a respeito. O Flamengo na condição de favorito, sempre o melhor elenco, tudo mais. Ele sempre entra, vamos dizer assim, um pouco mais relaxado do que deveria. E isso aí acaba prejudicando. Mas quando ele entra na condição onde não é o favorito e que seus brilhos são ali mexidos, ele entra normalmente mais focado. Ele usa essa condição como uma superioridade, como uma vantagem competitiva. É só pegar o histórico no Campeonato Carioca, todas as vezes que o Flamengo enfrentou o Vasco, aquele tricampeonato famoso, das 3 vezes que o Flamengo foi campeão em cima do Vasco. O Flamengo ele não era o favorito, ele não tinha o melhor time. Nas 3 vezes que foi tricampeão também em cima do Botafogo, era uma situação de mais equilíbrio, mas o Flamengo, ele por ser um time de massa, ele ser um time que costuma validar seus títulos nos momentos decisivos, aqueles jogos decisivos, ele costuma se impor pela força da camisa, pela força da torcida, ele normalmente não hesita. E essa é justamente a condição desse domingo entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo ele é um time, quando o Botafogo olha do outro lado, por mais que esteja numa melhor condição nesse momento, como eu falei, ele olha para o outro lado e vê o Flamengo, e ele costuma sentir isso. E o Flamengo, por mais que esteja numa condição, em termos de jogadores hoje, um condicionamento, com os jogadores estarem estourados,
inferior ao Botafogo, ou seja, no momento o Flamengo está numa situação mais fragilizada que o Botafogo, em termos de jogadores, ele olha para o outro lado e vê o Botafogo e fala: eu sou o Flamengo, é o Botafogo, eu vou me impor. Então isso num clássico onde a questão passional, a questão da emoção, a questão da confiança pesa muito, isso pesa muito a favor do rubro-negro. E tem uma outra questão, né, que por todas essas questões das lesões dos jogadores do Flamengo, dos atletas rubro-negros, é provável que o Bruno Henrique comece jogando como titular. E a gente sabe que o Bruno Henrique ele é o algoz do Botafogo, não à toa chamado do rei dos clássicos, né? Então, embora o Botafogo ele tenha esse contexto hoje de favorito por estar com uma condição melhor de disponibilidade e condicionamento dos seus jogadores, existe essa relação Flamengo-Botafogo, onde tem um sentimento de inferioridade do Botafogo em relação ao Flamengo e um sentimento de confiança do Flamengo quando pega o Botafogo de olhar e falar: eu vou me impor, eu sou o Flamengo e eu venço o Botafogo sempre, em qualquer condição, em qualquer lugar. Pelo menos nos últimos anos é isso que tem sido. Vamos ver nesse jogo. Bom, deixe aqui sua opinião, seus comentários, se inscreva no canal, é muito importante, aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.